Bem, análise SWOT. A SWOT é uma matriz que coloca dentro de um mesmo contexto as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da organização, em forma de matriz. Então, ela surgiu a partir de uma pesquisa conduzindo com o objetivo de avaliar o porquê que o planejamento empresarial estava falhando. E hoje ela é uma das ferramentas mais utilizadas para fazer uma avaliação competitiva do negócio na gestão estratégica. Os elementos da matriz SWOT basicamente são esses que fazem parte do contexto, do conceito do planejamento estratégico, que diz respeito às forças. E a força, o que vem a ser? A força é algo que a empresa faz bem ou uma característica que lhe proporciona uma vantagem competitiva importante. Pergunto, qual é uma força da sua empresa? O segundo elemento são as fraquezas. As fraquezas são elementos que a empresa não tem ou não faz bem, que a coloca numa desvantagem competitiva. Por exemplo, instalações obsoletas, falta de competências básicas. Pergunto, quais são as fraquezas da sua empresa? O terceiro elemento são as oportunidades. Uma oportunidade é uma característica do ambiente, do mercado, que oferece uma perspectiva de crescimento para a empresa, ou seja, a mudança de hábito do consumidor, queda de barreiras comerciais. Você já pensou para pensar quais são as oportunidades da sua empresa? E as ameaças. Uma ameaça é uma característica do ambiente ou do mercado que oferece uma perspectiva de perda ou retrocesso da empresa. Por exemplo, a chegada de um concorrente estrangeiro, mudanças na legislação. E quais são as ameaças da sua empresa? Então, para que se elabore uma boa matriz SWOT, nós temos, e vocês podem acompanhar, algumas diretrizes. Quais são essas diretrizes? Uma análise simples e ampla, recomendando-se análises separadas para cada combinação de produto. Uma análise dos concorrentes, embora os concorrentes de marca sejam os mais importantes, é importante que o analista não despreze os concorrentes de produtos genéricos e de uma forma geral. A matriz SWOT, ela promove um compartilhamento de informações entre os departamentos. Então, a troca de ideias permite o surgimento de soluções mais criativas, assim como a expectativa dos diferentes stakeholders, dos interessados, em relação aos produtos e serviços da empresa. A partir dessa elaboração dessa listagem de características dos ambientes internos e externos, é importante explorar os recursos que a empresa e seus concorrentes possuem para que sejam de fato as verdadeiras causas das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Separe bem essas questões internas e das externas, E, enfim, qual é o sentido dessa matriz SWOT? Que ela abranja de uma forma geral a visão de todas as áreas da empresa, sejam relacionadas às finanças, aos clientes, aos produtos e serviços, aos processos internos, às pessoas, à tecnologia, enfim. E para se ter um bom desenvolvimento de uma matriz SWOT, existe uma metodologia básica a se seguir. Primeiramente, observar as diretrizes para uma análise produtiva, preparar a lista das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, checando os aspectos financeiros, de todas as perspectivas, os clientes, produtos, processos internos, de pessoas, tecnologia. Separar e priorizar os vetores que melhor representam o ambiente interno e externo e dentro de cada elemento utilizar critérios de magnitude e importância. Posteriormente, então, preparar uma análise das inter-relações entre os elementos identificados, conforme descrevemos a matriz SWOT. A análise das inter-relações entre os elementos da matriz é uma fonte geradora dos objetivos estratégicos da organização. Aqui vocês têm uma imagem de como que nós construímos, como que nós elencamos e fazemos essa análise de forma externa, olhando as oportunidades e ameaças, e a análise interna, olhando as fraquezas e forças, e como que nós relacionamos oportunidades com fraquezas, forças com ameaças, ameaças com fraquezas e oportunidades com forças. Aqui nós temos alguns exemplos, a política de ação ofensiva como uma oportunidade e uma força da empresa, um exemplo de ameaça
externa, mas que pode ser uma força da empresa, uma política de ação defensiva. Um exemplo de oportunidade com fraqueza, uma política de manutenção ou de melhoria, que estimularia uma fraqueza, a melhora de uma fraqueza. E um exemplo de ameaça que relacionado com fraqueza ou uma política de saída e desativação que elencaria uma área de risco acentuado.